Tarde, né? Já estamos no horário aí, passamos um pouquinho. A deputada, nossa relatora Paula Belmonte já está também, né? Falei que ela no telefone, mas já está conosco, né, Paula? Ah, não, tem outra aqui. Espera aí que está entrando outro telefone. Oi, Paula. Aí, ok, Paula? Estou aqui, senador. Ótimo. É porque eu mandei agora o link e a gente está colocando agora a autorização para entrar, porque na sexta-feira eu fiz uma reunião grande e aí teve invasão de hacker e tudo mais. Então, eu estou fazendo agora só com autorização para entrar, para evitar que pessoas estranhas, né, entram Com na nossa certeza. reunião. Entendeu? Por isso Com que eu tive que certeza. autorizar você a entrar. Bem, antes de passar a palavra, eu convidei, Paula, a representante da Secretaria de Ação Social, convidei a Nayara, que é a secretária, mas eles pediram para convidar a Ana Paula, que está com a gente. A Ana Paula é da Secretaria de Ação Social. Então, eu queria pedir já para a Ana Paula para falar um pouco, viu, Ana? Essa comissão nossa, nós já estamos na 15ª, 16ª reunião, que é uma reunião que foi criada para o acompanhamento dos recursos destinados ao DF para o Covid, não só na área de saúde, mas também na área de assistência, também na área, né, do Tesouro e tudo mais. E uma das coisas que nós colocamos na penúltima reunião foi com relação à ação social. Teve aqui conosco a presidente que cuida das instituições que tem convênio com o GDF, né? Como, por exemplo, a Pestalozzi, o CEAL, algumas entidades, aquelas que cuidam também das pessoas desabrigadas, né? E aí a informação que nós tivemos no Ministério da Economia, uma das informações que nós recebemos da Economia é que realmente foi destinado para o DF 23 milhões para essas instituições. E nós acompanhamos, foi aprovado o projeto na Câmara Legislativa e o governador tinha que sancionar isso para liberar o recurso, mas só que já tem aí pelo menos uns 15 dias que foi aprovado na Câmara, ou mais até, acho que tem quase um mês, que foi aprovado na Câmara. Mas o recurso ainda não chegou, e era para pagar a partir de julho. São 23 milhões aqui para o Distrito Federal. Então, por isso que eu convidei a Secretaria de Ação Social para falar também sobre isso e também sobre o que vocês estão fazendo nesse período de pandemia, né, com relação a uma das coisas que nós estamos recebendo muitas reclamações, são os CRAS, não é? Que é exatamente nesse momento que mais precisa, é onde as pessoas precisam de cesta básica, aqueles pedidos que normalmente fazem e que normalmente está tendo mais dificuldade no período de pandemia do que antes. Parece que agora é virtual. Então, eu queria que você falasse um pouco do que está acontecendo na Secretaria de Ação Social, começando por este valor de 23, com as entidades, pelo menos até sexta-feira, a informação que tinha que eles não receberam ainda. Então, com a palavra, Ana Paula, fica à vontade, Ana Paula. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem, muito bom. Que bom. Então, boa tarde a todos. Eu não sei quem são todas as pessoas que estão presentes, porque eu recebi, de fato, o convite agora de última hora, a Mayara me ligou, pediu para eu participar dessa reunião com vocês, mas eu tenho aqui os dados que vocês, né, estão solicitando e eu acho que eu vou direto ao ponto, mas fica a minha boa tarde aí a todos, em nome do senador Isalci Lucas. Eu sou secretária executiva de Desenvolvimento Social, estou aqui na pasta com a Mayara e, de fato, a gente recebeu a verba e, antes de falar, eu já queria agradecer que sem essa verba a gente não conseguiria fazer, de fato, quase nada nesses tempos de pandemia. Então, muito obrigada mesmo ao governo federal, junto com todo o legislativo que conseguiu fazer com que o Ministério da Cidadania nos repassasse essa verba de fato, 23 milhões.
Então, o que aconteceu, senador? Foi publicada a portaria ainda em abril e maio, né, de transferência da verba do Ministério da Cidadania para cá. E aí, nesses trâmites burocráticos de ida, vinda para a Câmara Legislativa, a gente já teve a aprovação na CLDF e também a sanção do governador, tá? E aí a verba já está conosco, e aí o que atrasou um pouco foi só um erro de rúbrica. A gente tem duas rúbricas do fundo aqui, 158 e 179? 189 e 158. E aí, por conta só desse erro de rúbrica, atrasou um pouquinho. O recurso, de fato, chegou para a Secretaria de Desenvolvimento Social no dia 30/9, que é exatamente há 5 dias atrás. Então, só para vocês saberem que, de fato, houve todo esse lapso de atraso, mas que a gente ficou com a verba disponível para uso foi agora no dia 30/9. E do dia 30/9 para cá, então, em 5 dias, a gente já empenhou quase 8 milhões desse valor. Esses 8 milhões foi destinado para as OSCs, então é o primeiro ponto que foi colocado, as OSCs, e alimentação. Tinha algumas empresas de alimentação que fornecem alimentação para as unidades de acolhimento para pessoas com deficiência e idosos, que estava em atraso, e aí a gente pagou o mês passado e esse mês. Então, o pagamento das OSCs referentes ao mês de outubro já está ok, e eu acredito que a sua pergunta foi especificamente em relação a um aumento que cada OSC precisou para atender nesses tempos de pandemia. Então, eles precisaram isolar as pessoas que testaram positivo, compra de EPIs, tudo isso a gente já está com isso no radar desde o início da pandemia. O Ministério Público também nos cobrou bastante essa questão dos EPIs para as OSCs, e aí, se não fosse a verba de vocês, de fato, a gente não conseguiria atender aí o aumento que houve, né, nas parcerias que nós temos aqui. São 52 parceiras aqui na Secretaria. Então, a compra de EPIs e esse aumento no gasto, né, nas despesas para atender os usuários nas OSCs, a gente vai pagar até dezembro, tá? Por que a gente ainda não pagou? Uma, porque a verba chegou de fato no dia 30/9, e duas, porque a gente vai precisar alterar o plano de trabalho, porque, como o senhor mesmo mencionou, seria uma verba para ser utilizada de julho a dezembro. Então, a gente havia feito o plano de trabalho pagando mensalmente por 6 meses. E agora a gente praticamente só tem 2 meses aí para finalizar o ano. Então, para isso, a gente vai fazer só essa alteração no plano de trabalho. Mas a intenção da Secretaria é pagar tudo até dezembro, nesse aumento que todas as OSCs que a gente sabe que teve para conseguir atender nessa pandemia, tá? Então, a gente só não pagou de imediato porque precisa dessa alteração no plano de trabalho. Eu expliquei isso para o Ministério Público e estou aqui explicando para vocês, porque a gente precisava ser acionado. Como que a gente vai pagar uma coisa que a gente não sabe de fato o que cada um gastou? Então, e aqui eu também coloco que a maioria das alterações no plano de trabalho ficou em torno, tá? Não são todas, porque algumas ficou quebrado, né? A depender de quantos usuários que tem em cada OSC, mas em torno de R$30 mil. Algumas 13, 15, 20, outras no máximo ali em R$30 mil mês, que deveriam ter sido pago mensalmente nesses últimos 6 meses. Então, é essa verba aí que provavelmente o pessoal da Pestalozzi e outras OSCs procuraram vocês para tratar do assunto. E é isso, eu comprometo aqui a gente pagar até dezembro, tá? Porque agora a gente está com o dinheiro em mãos. Mas o pagamento que a gente faz ordinário mensal, o de outubro a gente já fez. Então, esses 8 milhões que a gente já empenhou foi para alimentação e o pagamento de OSCs. Mas já prestando contas do que a gente vai fazer com o restante do dinheiro, a gente está seguindo o que foi colocado na portaria do Ministério da Cidadania. Então, a nossa intenção é OSC, alimentação. A portaria 369 nos limita em relação aos idosos e pessoas com deficiência, mas é os que a gente também considera que são os prioritários para conseguir atender, né, nesses tempos de pandemia. O VoIP é um sistema novo que a gente está colocando para melhorar o teleatendimento, porque com a pandemia ficou complicada essa questão do contato, de ir até a casa das pessoas, como a gente costuma fazer, e aí esse VoIP é uma tecnologia nova que a gente consegue acompanhar em tempo real os atendimentos que são feitos lá na ponta, no CRAS e CREAS. Eu estou falando desse porque a verba vai vir desse dinheiro que vocês colocaram, então essa tecnologia a gente também vai implementar
com verba que veio do governo federal. E talvez o principal, que é o que eu estou mais aqui tentando também, é a questão dos EPIs, né? Então, os nossos servidores precisam de máscaras, álcool em gel, tudo para conseguir reabrir as unidades. Hoje, nesse tempo de pandemia, a gente está trabalhando em teleatendimento, então, por mais que a gente tenha conseguido manter, né, os atendimentos, a gente sabe que a gente precisa reabrir as unidades, porque a demanda está crescente, tanto por cesta básica quanto por acolhimento. E outra notícia também que eu tenho para dar, essa não envolve verba, né, essa verba que a gente está conversando agora, mas é que a gente deve publicar hoje ou amanhã um chamamento público para mais 600 vagas de acolhimento, para a gente conseguir finalizar a questão dos alojamentos provisórios, né? Esqueci dessa, senador. A gente prorrogou agora os 2 alojamentos provisórios que nós temos de Ceilândia e Autódromo, por 3 meses, ou seja, até janeiro, a gente vai conseguir manter o alojamento por conta da verba que vocês enviaram, tá? A gente assinou sábado. Por isso que eu estou dizendo, do dia 30, que a gente tinha a verba, em 5 dias, a gente já gastou muita coisa e pretende gastar tudo, porque está tudo precisando aqui. Então, falta... Ana Paula, essas entidades já receberam, a partir de julho, retroativo a julho? Não, então, é esse valor que eu estou dizendo que eu pago até dezembro. É só porque a gente vai ter que refazer, porque eles fizeram o plano de trabalho com base em 6 meses. Eu não posso simplesmente pegar e falar, toma tudo num montante só. Aí agora a gente vai refazer o plano de trabalho para que seja pago numa parcela única, ou se a gente conseguir em 2 vezes. Mas como o dinheiro está aqui, eu não vejo problema da gente pagar isso numa parcela única, não. Não, tudo bem, Ana, mas o problema é que o pessoal está desde julho, porque isso é alimentação, né? Coisas que são fundamentais, as pessoas estão sem nada, né? Tem dinheiro para comprar nada. Não tem, então não foi repassado ainda, vai ser repassado depois que acertar isso. Qual é a previsão desse dinheiro entrar na conta dessas entidades? Então, senador, eu acho que é mais essa questão do trâmite burocrático, porque eles vão ter que apresentar um plano de trabalho que antes foi o que a gente mais faz aqui é pedir dinheiro na Secretaria de Economia. Só do programa Prato Cheio. Quando a gente entrou aqui, a gestão da Maiara, eu entrei junto com ela, a gente pagava 6 mil, 8 mil cesta básica mês. A gente está pagando para 30 mil e tem 30 mil pessoas na fila para receber. Eu estou respondendo agora uma demanda da imprensa do porquê que a gente não está incluindo mais 30 mil. Então, é justamente pelo crescente aumento aí na parte orçamentária aqui para a Secretaria. Esse chamamento de mais 600 vagas, isso aí foi outra conquista nossa aqui, porque a gente tem uma demanda de 200 idosos na fila, 60 pessoas com deficiência, então é justamente para tentar suprir o que está faltando. Antes de passar para a Paula, que é a relatora, que é ela que vai fazer as perguntas, mas só para concluir, vocês vão voltar, pelo menos no CRAS, a questão do presencial agora, não? Porque essa é a demanda nossa aqui da população. Isso, efetivando a compra do EPI, todas as unidades serão reabertas, tá? Mas esse VoIP vai facilitar muito para quem não quer ir até o CRAS ou não pode ir até o CRAS. Esse sistema que a gente vai pagar com verba de vocês também vai facilitar muito o acesso, mesmo aqueles que não querem ir. A gente sabe que não é todo mundo que tem tecnologia em casa, né, senador? Por isso que eu concordo. A maioria não tem. As pessoas mais... Exatamente. O que mais precisa não tem acesso. Exatamente, e por isso que precisa reabrir. Eu falei muito, é a Paula que é a relatora, vou passar para a deputada Paula Belmonte. Paula, está contigo. Boa tarde a todos, boa tarde em especial ao senhor senador, que tem feito um trabalho aqui nessa comissão e que tem feito a diferença aqui para Brasília, um momento histórico, estarmos unidos aí para que a gente possa ver realmente as pessoas aqui de Brasília, cidadão, sendo atendido. Agradecer em especial a secretária Maiara, que é a primeira-dama, é a segunda vez que ela
ela tem a secretaria aqui presente na nossa comissão, isso faz com que facilite a nossa comunicação. Dizer que temos aqui o deputado Leandro Graça, a deputada Érica Cocai e assessores e também pessoas do TCU, do Ministério Público do Trabalho. Então, saudar a todos, para que a gente possa sempre estar aqui unidos exatamente com essa pauta em defesa do cidadão. Ana Paula, muito grata pela sua presença, sei que você foi pega de surpresa nesse sentido, de estar aqui, mas eu quero esclarecer alguns pontos. Dia 15 de setembro, nós mandamos um pedido de informação na secretaria a respeito exatamente desse recurso, e esse recurso, quando a gente fala exatamente dessas entidades que fazem um trabalho essencial para todos nós, nós estamos falando do reajuste, são dois pontos específicos. Uma questão do reajuste, que há 2 anos eles não recebem, então esse reajuste, todo ano, eles mostram e identificam as necessidades e tem esse reajuste, e nós temos o auxílio emergencial, né? Que esse auxílio emergencial foi para algumas entidades só, e que esse auxílio emergencial, eles já estão utilizando o dinheiro que ficaram de receber e não receberam, porque eles precisavam de se equipar, como você disse aqui, com EPIs e tudo. E nós fizemos esse pedido, dia 15 até agora, fiz em nome da comissão, nós não recebemos essas informações. Eu aproveito para ler aqui o que a gente tinha pedido dia 15 de setembro. Nós estamos... Economia? O reajuste está na economia? Já está lá? Pode falar. Nós pedimos as informações, em especial dos moradores de rua, que houve um grande... As pessoas que transitam aqui no Distrito Federal viram que realmente é um conjunto de moradores de rua. Então, como é que a Secretaria está agindo em relação ao atendimento a esses moradores de rua? Isso é uma pergunta que nós fizemos. A outra, quais são as políticas que estão sendo implementadas por essa Secretaria para amenizar a situação de vulnerabilidade social que parte da população carente está submetida? Quais os programas que estão sendo planejados para o período pós-pandemia no âmbito do Distrito Federal, considerando que a situação econômico-social decorrente da pandemia agravou mais ainda a situação? Nós também fizemos as perguntas exatamente o que o senador já trouxe, quando se tem a previsão de abrir os CREAS e os CRAS para que as pessoas sejam atendidas. Para mim, me causa uma surpresa nós termos feito, através da Secretaria de Saúde, uma doação para um outro estado, para um município de um outro estado, e vocês tendo que comprar EPIs. As mesmas EPIs que foram doadas por um outro estado, a própria Secretaria do Distrito Federal, uma outra secretaria, tem que comprar. Então, isso me causa surpresa, essa atitude. E falando a respeito desses 23 milhões que foi desse auxílio emergencial, do qual você trouxe aqui agora, que foi só liberado agora dia 30, mas lembrando que essas entidades já gastaram, porque elas já tinham que estar atendendo as pessoas com todas essas EPIs e tudo, e que realmente é muito providencial que seja pago o mais breve possível. Inicialmente são essas minhas considerações, e depois qualquer coisa a gente se fala. E conte conosco também. Agradecer mais uma vez a Secretaria estar aqui conosco. Tá. Então, deputada, vamos lá que eu vou por ordem do que você perguntou. O reajuste, de fato, é um reajuste previsto em lei que nós temos obrigação de pagar. Esse sai, inclusive, da nossa fonte 100. O processo está na Secretaria de Economia para indicar disponibilidade orçamentária. A gente está em cima desde que chegou aqui. Com a sua solicitação, eu vou reforçar o pedido na Secretaria de Economia para a gente conseguir pagar logo, porque o que é a Secretaria de Desenvolvimento Social se não for as OSCs parceiras, né? A gente não consegue, de fato, atender todas as pessoas por meio das nossas unidades de execução direta. Então, o reajuste é uma portaria, está aqui na minha caixa, tá? Só aguardando a disponibilidade orçamentária para enviar para a Maiara, que é quem publica a portaria. O auxílio emergencial que você colocou para as OSCs é esse que a gente acabou de conversar com o senador. Deu em torno de mais ou menos 30 mil mês, tá? 30 mil mês por OSC. Se eu não me engano, são umas 12 OSCs que solicitaram esse incremento no orçamento para conseguir fazer os ajustes necessários para a pandemia. Esse a gente teria que ter pago
em parcelas mensais de julho para cá, e pelo fato do dinheiro ter chegado dia 30, eu estou propondo a gente pagar uma parcela única, e para isso vai ser necessário só esse ajuste no plano de trabalho. Como é uma coisa que as OSCs têm bastante necessidade e celeridade, eu acredito que eles vão fazer bem rápido, e aqui para a gente, tendo o dinheiro, facilita muito, né? Porque geralmente o que trava é justamente a disponibilidade orçamentária, e agora com o dinheiro aqui não tem mais o que falar, então agora está dependendo basicamente dessa alteração no plano de trabalho que a gente passa para as OSCs, eles mandarem para a gente aprovar e pagar em parcela única. Então, reajuste em disponibilidade orçamentária até o momento, por isso que a gente não pagou. Vou conversar lá na Secretaria de Economia, se vocês quiserem me ajudar a reforçar, porque, de fato, é um reajuste previsto em lei. O incremento emergencial por conta da pandemia, só essa alteração no plano de trabalho das OSCs e o pagamento em parcela única. Em relação à população de rua, então eu posso colocar a prorrogação dos 2 alojamentos por mais 3 meses, que a gente também fez com a verba que vocês enviaram, até janeiro, e o lançamento, que deve sair hoje ou amanhã no Diário Oficial, vocês podem acompanhar, o chamamento público de mais 600 vagas. Aí essas 600 vagas vai ser em caráter, eu não vou dizer temporário, a gente colocou de 2 anos para mais 2 anos. E aí, dependendo, nesse meio tempo, faz um novo chamamento. Mas é para conseguir acolher as 400 pessoas que nós temos hoje nos alojamentos provisórios, que acaba ficando mais caro para o Estado, entende? Por isso, a nossa urgência é em passar para a OSC atender, que a gente tem um valor médio menor por pessoa. Além do chamamento das 600 vagas, o que a gente fez? O Centro Pop tem um na 903 Sul e tem um em Taguatinga. Ele foi criado uma política de políticas públicas para pessoas em situação de rua, para aqueles que não querem ser acolhidos. Então, eles podem ir lá, guardar os pertences, tomar um banho, higienizar, ser atendido por psicólogos, assistentes sociais, e enfim, é mais um ponto de apoio. E a gente colocou ele funcionando todos os finais de semana, com café da manhã e almoço. A gente até tentou incluir o jantar, mas por questão orçamentária também. E também pelo quadro de pessoal, que a gente não conseguiu manter a carga horária do Centro Pop durante o dia todo. Então, de fato, ele funciona até às 1h da tarde, se eu não me engano, todos os dias da semana. Ampliamos a quantidade de pessoas que faz abordagem social, então só lá no setor comercial sul nós temos 15 pessoas, são 3 equipes de 5 pessoas cada equipe, que fica até 22 horas no setor comercial sul, perguntando, abordando, vendo se a pessoa quer alguma ajuda, informando sobre os direitos daquela pessoa. Então, a gente tem feito isso diariamente também, não só no setor comercial sul, tá? São 28 equipes ao total no DF. Além disso, o prato cheio que eu comentei, ele não retira, então a gente tem em torno de 1.500, se eu não me engano, eu posso dar esse dado exato depois, de pessoas em situação de rua que têm feito jus ao prato cheio, solicitaram e que estão recebendo um cartão com R$250 mês, tá? E a gente colocou agora no decreto que vai ser publicado a priorização dessas pessoas para recebimento do prato cheio, porque como a demanda aumentou crescentemente e a nossa intenção era atender todas as pessoas que solicitam a cesta básica, por questão orçamentária a gente vai precisar colocar algumas questões de priorização, e a população de rua está na nossa priorização. Além de idosos, pessoas com deficiência, famílias monoparentais, mulheres com filhos de 0 a 6 anos, que para a gente são as pessoas de fato mais vulneráveis. Depois também posso passar essa relação direitinho de como que a gente tem feito a priorização para conseguir atender de acordo com o que a gente tem conseguido mês para esse programa. Estou trabalhando também aqui na construção de novos restaurantes comunitários no DF, nas regiões administrativas onde ainda não possui. Então, aqui eu posso antecipar sobre 2 que a gente vai iniciar, que seria o restaurante comunitário de Sol Nascente e o restaurante comunitário de Arniqueiras. Esses 2, como o terreno é das sedes, a gente não precisa de muito,
regularização de terreno, por exemplo, tem várias outras regiões administrativas que a gente queria que fossem as primeiras, mas Porto Rico, em Santa Maria, que é uma região muito vulnerável, a gente sabe disso, está quase impossível conseguir um terreno regularizado para a construção do restaurante comunitário. E aí fica irregular, você não consegue habitar, se você vai funcionar na irregularidade. Então, não é nossa intenção. A gente conseguir. Essa mesma situação está em Arapoanga, Planaltina. O deputado Cláudio Abrantes até veio aqui semana passada para a gente tentar encontrar um terreno que a gente consiga viabilizar a construção do restaurante comunitário. E esse de Santa Maria, em Porto Rico. Samambaia Portelinha é um dos que também está na lista aqui de priorização para a construção de novos restaurantes comunitários. E esse chamamento público das 600 vagas, né? Então, assim, a gente tem vários programas em vista. A ampliação do prato cheio, para mim, é a nossa prioridade, porque é o que garante a segurança alimentar. E a gente teve uma última pesquisa que a gente sabe que subiu, né, o índice de insegurança alimentar, e esse índice é de 2018. Então, se a gente for parar para pensar, agora com a pandemia em 2021, 2022, a tendência é só aumentar as pessoas que estão em insegurança alimentar. Por isso, essa parte da alimentação tem sido a maior prioridade dessa gestão. E deixa eu ver, não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. Eu ia falar só de mais um. Tem um projeto que a gente está tentando viabilizar. Vocês publicaram, aqui foi da Câmara Legislativa do DF, uma lei para as pessoas em situação de rua. É uma lei, vou dizer assim, parecida com o que já existe na legislação nacional. E aí agora a gente tem uma lei específica aqui no DF para cuidar da população de rua. Eu queria pegar um gancho nessa lei, eu estou falando mas eu quero dizer aqui em nome da Maiara, da Secretaria e do próprio GDF. A gente tem tentado viabilizar um programa de pernoite para as pessoas em situação de rua. Porque a gente sabe, igual eu digo, eu posso te elencar aqui quantas vagas que eu tenho no autódromo, que é numa região central, e que as pessoas não querem ir. Lá você tem 5 refeições dias, você tem não sei se vocês já conheceram, mas o autódromo eu fui lá pessoalmente, e de fato, assim, o serviço que tem sido prestado lá está muito bom. E o pessoal não quer ser acolhido. Quando eu falo não quer ser acolhido, é porque eles não querem essa coisa de regra, de horário. Então, a gente está pensando numa política que eles possam, pelo menos, dormir num lugar digno. Entende o que eu quero dizer? Porque eu tenho o Centro Pop, que é esse ponto de apoio durante o dia, e a gente está pensando num programa de pernoite, utilizando estabelecimentos comerciais. Quando eu falo estabelecimentos comerciais, eu estou pensando mesmo em pousadas, hotéis, que é um setor da economia que está em crise com a pandemia. Então, a gente está tentando viabilizar esse programa. Estou colocando aqui algo embrionário, tá? É uma ideia mesmo, mas porque você perguntou sobre o que a gente tem pensado para esse pós-pandemia, e uma das ideias também é essa, tá? Aí é isso, estou aqui à disposição para responder. Ana Paula, só para eu tirar uma dúvida, você falou em relação ao prato cheio, esse cartão que vocês oferecem para a população, quantas pessoas hoje já são contempladas com esse cartão? 28.775 receberam no último dia 2 do 10. E o cartão é R$250? R$250. R$250, só para você saber como que a gente chegou nesse valor, é que existia o programa Pão e Leite, que era ainda da gestão Roriz. Era R$90. E a cesta básica, que também era em torno de R$150, R$140, a cesta seca. E aí a gente juntou e fez o cartão prato cheio. Ana Paula, fica a título de uma sugestão, eu vejo que quando você dá oportunidade para a comunidade, e aí você falou a respeito da questão fundiária, né, que nós temos um problema seríssimo em Brasília, no Distrito Federal, por essa questão fundiária, várias regiões a gente não consegue trazer, muitas das vezes, a política. Eu sou muito, muito favorável a você dar ao cidadão o empoderamento para que ele possa decidir onde comer, né? E esse cartão ele faz com que se movimente a economia do local. Eu, particularmente, acho que ele é muito mais eficiente, porque você movimenta os pequenos proprietários, e que essa política, eu assim, quero dizer que eu quero assim, incentivar a vocês, de vez estarem fazendo restaurante comunitário, porque a gente sabe que aquela alimentação para a pessoa custa R$1, mas para o Estado ela custa muito mais.
talvez o cartão seja uma maneira mais eficiente, mais barata e também gerando emprego, porque quando um estabelecimento recebe um cartão daquele, ele está empregando outras pessoas para fazer a alimentação e tudo. Então, que essa política, ela na realidade, vocês consigam atender mais pessoas, porque eu penso que seja mais eficiente e o próprio Estado retorna de alguma maneira através dos impostos, né? Porque isso é consumido num estabelecimento comercial e isso também volta para o Estado. Então, eu acredito que seja bem mais eficiente do que os próprios restaurantes comunitários. Ô, deputada, é complicado, né? Assim, aqui a gente tem que tentar atingir o máximo de pessoas possível, mas você pode ter certeza que eu coloco minha opinião pessoal, eu concordo inteiramente com o que você disse, tá? Mas aí a gente tenta atingir todas as pessoas o máximo possível, por isso a quantidade de programas, né? Se não bastaria um. Eu brinco que é isso, se eu conseguisse atingir todas as pessoas que precisam com um programa, estava bem mais fácil resolver, né? Mas não, a gente precisa de OSC, de todos os setores, né? A gente tem casa de passagem. Uma coisa também que eu não comentei, mas que é bem importante vocês saberem que nós estamos atentos, é a questão das nossas unidades de acolhimento para crianças e adolescentes. O que acontece? Tem todo lá a tipificação dos serviços na política de assistência nacional, assistência social na política nacional de assistência social. E aí, quando a pessoa completa 18 anos, fica, e aí, para onde vai? E a gente não tem uma república aqui no DF que atende para mim, né, adolescentes que saíram aí aos 18 anos das nossas unidades. Então, a república também é outra coisa que está aqui no nosso radar, eu espero aí, em alguns meses, a gente inaugurar a primeira república do DF. Muito grata. Eu vou deixar... Nós temos aqui a deputada Bia Kicis, chegou também, então tem outros deputados que, com certeza, vão querer fazer alguma observação. Obrigada, Ana Paula. Tá. Deputada, só mais uma coisa com a deputada Paula Belmont. Se eu vou tentar encontrar aqui, acho que eu consigo fácil, né? Às vezes a gente não consegue ter controle de tudo na secretaria, mas eu vou encontrar o ofício que foi encaminhado no dia que você disse e a gente faz a resposta formal de tudo que eu disse, tá? E se a senhora pudesse passar todos esses outros dados que você trouxe... Que eu citei... que você citou, seria muito importante, porque eu vou deixar à disposição de todos os membros aqui da comissão. E uma outra situação é que... Ai, agora fugiu. Mas é isso. Se a senhora puder deixar esses dados todos e responder esse ofício. Combinado. Eu reenvio para a senhora, tá? Obrigada. O Leandro Graça pediu para falar. Leandro. Obrigado, senador. Boa tarde a todas e todos. Trazer algumas coisas aqui importantes para esse debate, já que a gente está tratando da assistência social. Primeiro, lembrar que, como a Ana Paula apontou, a gente tem um problema seríssimo hoje na Secretaria de Economia. O problema, em grande parte, do desenvolvimento social do Distrito Federal passa pela Secretaria de Economia e pelo modelo de gestão atual em relação a repasse de recursos, pagamentos, a gestão do dinheiro. A gente tem um problema seríssimo, isso precisa ser avaliado e questionado. Tá? A gente tem ali um entrave realmente significativo. Mas eu vou me ater aqui, de fato, à questão da assistência e aos programas. Acho que a Ana Paula falou várias coisas aqui. Eu tenho muitos elementos para discutir, mas eu vou tentar ser mais objetivo aqui e falar especificamente da questão dos CRAS. Se a gente tem uma perspectiva de retorno, a gente sabe que vai ter, obviamente, uma pressão em cima dos equipamentos muito grande. A gente tem cerca de 280 servidores nos CRAS, nos CREAS, se não me engano. Não seria o caso, Ana, da Secretaria formular um projeto, mandar para a Câmara, para que a gente tenha um auxílio de insalubridade, uma complementação de insalubridade para esses servidores durante pelo menos o período de calamidade, durante o período de pandemia? Isso aí vai dar cerca de R$500 mil. Se você contabilizar, são 280 servidores, cerca de R$400 de gratificação de insalubridade. Porque esse pessoal, além de ter a dificuldade do acesso aos equipamentos, está se colocando em risco permanentemente, né, nesses territórios mais vulneráveis. Então, fica essa sugestão inicial. A outra coisa que eu queria pontuar aqui é em relação à população de rua e também a essas vagas que vocês estão anunciando, as 600 vagas. Elas são vagas de acolhimento ou são vagas
que tem a ver com outra característica de atendimento, comunidade terapêutica, por exemplo, ou de outros tipos. Então, só para deixar claro aqui essa chamada das 600 vagas. E, por fim, ainda falando da população de rua, a gente acompanhou bastante a situação do Setor Comercial Sul nesses últimos dias. Muito nos preocupou a não participação das sedes na abordagem que a Polícia Militar e o DF Legal fizeram lá na população em situação de rua do Setor Comercial Sul. A gente cobrou isso, inclusive, fizemos aí um questionamento formal em relação à participação das sedes, já que ela cuida da abordagem, já que ela é responsável por estar ali, né, nos 3 turnos, como você falou, com as equipes. Por que num momento tão delicado desse, com a apreensão dos pertences, do recolhimento de objetos pessoais da população de rua, a Secretaria não esteve presente? Isso também é importante a gente saber, porque a gente continua ainda a aprofundar e entender esse fato. E aí, por fim, também seguindo um pouco a linha da deputada Paula Belmonte, eu acho que a gente tem que tentar concentrar os programas. Apesar de que cada segmento, cada situação exige um programa, uma linha diferente, mas a lógica da gente não ficar pulverizando demais ações que são muito semelhantes. Cartão Prato Cheio, DF Sem Miséria. Será que não é o caso a gente concentrar mais, tentar ampliar a busca ativa, ampliar a capilaridade das unidades de atendimento, especialmente dos CRAS, para aumentar esse cadastro e a gente não ter essa dispersão, até para facilitar a fiscalização, a transparência e o controle desses recursos, porque hoje a gente não tem uma possibilidade de acompanhamento imediato, instantâneo, em relação ao cadastro, inclusive do Prato Cheio. E todo dia a gente recebe questionamentos e satisfações de cidadãos em relação ao atraso, em relação a não ter conseguido o cadastro. Isso vale para todos os territórios, né? Mas eu vou destacar aqui Paranoá, por exemplo, onde a gente recebe muita queixa. Então, eu trago esses pontos aí para a gente dialogar. Tá? A gente segue aqui também na disponibilidade para contribuir. E em relação aos restaurantes comunitários, eu acho que isso é uma política importante. Inclusive, nós temos um espaço do Turing até hoje, que é do GDF, e que poderia servir ali como um possível restaurante para atender a população da área central do Distrito Federal. Estou anotando aqui que foi muita coisa, né, deputado? Mas eu acho que eu vou conseguir exaurir todas. Vamos lá. O primeiro, em relação à reabertura das unidades. Tenho 2 pontos para tratar. A gente vai fazer isso por agendamento, para evitar aglomeração, tá? Eu sei que vai ser complicado, porque eu acredito que vai congestionar de tanta gente que está com demanda reprimida. Só de CAD único, eu tenho 200 mil famílias de demanda repreendida que querem fazer o CAD único, né, para ter acesso aos benefícios também do governo federal. Em relação ao CAD único, eu também quero colocar 2 coisas, porque são coisas bem importantes que a gente tem feito. A nossa intenção é colocar atendimento de CAD único em todas as unidades do Na Hora, tá? Isso está caminhando bem aqui internamente, essa integração entre Secretaria de Desenvolvimento Social e Sejus. E a gente também vai lançar um chamamento público para a OSC, poder fazer CAD único sob a orientação dos especialistas aqui da Secretaria, para a gente conseguir exaurir a demanda de 200 mil famílias, além de promover, né, o CAD único para todo mundo que solicitar, porque é a melhor forma de você estabelecer critérios, porque são dados que cruzam, né, com o Ministério da Cidadania e todos os bancos e tudo mais, até para evitar irregularidade no pagamento dos benefícios. Então, agendamento, tá? Um tema que eu acredito que você também tem sido muito demandado, você não tocou no assunto, mas eu vou tocar, que são os novos servidores, que, se Deus quiser, esse ano ainda a gente vai ter, tá? Para melhorar a ponta, estruturar melhor a secretaria. E você disse da questão de alguma gratificação nesse período por conta do atendimento ao público. O Sindisasc, que é o nosso sindicato da categoria aqui, fala muito sobre a GAP, que é a gratificação de atendimento ao público. O Na Hora recebe em torno de R$600 para cada servidor que atende diretamente ao público. Eu até vou ter uma briga muito grande nessa que eu acabei de te falar, de mandar pessoas para fazer CAD único nas unidades do Na Hora. Todo mundo aqui vai querer ir por conta da GAP, porque lá a gente tem essa gratificação de R$600. Então, é um pleito do sindicato, esse atendimento ao público, e eu acho legítimo. Mas aí aqui eu estou colocando minha posição pessoal. Mas, de fato, a gente não tem nenhuma gratificação. O que nós temos quem atende ao público nas unidades de acolhimento, que fica ali o dia todo com os usuários, tem 15%, uma gratificação a GPS de 15%. Quem atende a área
Ali só o atendimento ao público, mas não nas unidades de acolhimento. CRAS, tem 10% a gratificação. E os demais especialistas e agentes sociais, técnicos da carreira, 5% quando atua na atividade de meio. Então, só para título de conhecimento mesmo, o que a gente tem é essa GPS de 15% para quem está com os acolhidos na ponta, 10% para quem faz atendimento ao público e 5% para quem fica internamente mais no serviço administrativo. Mas, para vocês saberem que é uma demanda do sindicato, é essa GAP, esses R$600 de atendimento ao público, que vai ao encontro do que você acabou de colocar. Mas a gente, de fato, não tem, tá? Eu estava pensando nessa gratificação, mas aí a gente pensou em outra coisa para as pessoas que faziam serviços funerários. Esses, de fato, assim, a gente teve muito problema agora com a Covid, porque além do adoecimento dos servidores, né? Muitos ficaram de atestado, muitos já eram de terceira idade, e aí a gente pensou nessa gratificação. Mas aí, pensando aqui bastante, a gente resolveu colocar em execução indireta a parte do enterro social. Então, a gente paga o auxílio por morte e a parte do enterro social a gente coloca por conta de uma funerária que também vai sair aí publicar em breve. Podem acompanhar aí que vai sair também, justamente porque a gente não tem essas condições de fazer o enterro social diretamente. Condições nós temos, mas por conta disso tudo que você colocou. São poucos servidores que às vezes estão até, como é que eu posso dizer? É isso, em terceira idade, porque são os antigos auxiliares. É uma carreira que tem aqui que era de nível fundamental. Então, para a gente evitar adoecimento dos servidores e tudo, a gente pensou nessa execução indireta do enterro social. Tá? Vamos lá para o segundo ponto. Eu falei do na hora da GAP. Terceiro, essas 600 vagas, eu estou falando de acolhimento mesmo, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós não cuidamos e não temos comunidades terapêuticas. A gente sabe que o maior problema das pessoas em situação de rua, drogas. Por isso que eu falo que essa questão ela é intersetorial. Se não tiver Sejus, que é quem cuida das comunidades terapêuticas, Saúde, que é quem cuida dos CAPs, e SEDES, que é quem cuida da população vulnerável, se a gente não tiver essas 3 secretarias muito bem alinhadas, de fato a coisa não vai andar bem. Então, aquela ação integrada que a gente tem dito, a ideia é juntar essas 3 secretarias para destinar a vaga para o local correto, sabe? Porque a gente tem vaga em comunidade terapêutica e tem vaga no autódromo. Então, vai muito essa questão também da pessoa não aceitar. E esse não aceite envolve toda uma dependência química, né? Que a gente precisa cuidar junto com saúde e Sejus. Então, infelizmente, não é um assunto simples, que se fosse eu já tinha resolvido, mas eu ainda não consegui, viu, deputado? Mas a gente vai tentando aqui na medida do possível. Sobre a abordagem social, não ter atuado junto no dia da operação, o que acontece, deputado? A nossa abordagem social, ela cuida de quê? De vínculo. A gente tenta fazer com que aquela pessoa que está numa situação de rua, ela queira ter algum vínculo com alguém. Então, se eu chego junto com uma força, junto com a parte de... que é uma força-tarefa, DF Legal e Secretaria de Segurança Pública é ordem pública. Então, se eu coloco a parte social, a pessoa que consegue chegar até aquela pessoa e conseguir ao menos um diálogo, senão eles mentem o nome, eles mentem tudo. Aí, o que a gente faz? Atuação antes e depois. A gente pode atuar junto? Pode. Eu só acho assim, a gente foi antes e a gente vai depois. Se a gente vai no mesmo momento, todo aquele vínculo... para vocês terem uma noção, o pessoal da nossa abordagem social conhece as pessoas pelo nome. Então, as pessoas sabem quem é o pessoal da abordagem, o pessoal da abordagem sabem quem são as pessoas. Se a gente se une com uma força de segurança pública ou DF Legal, todo o vínculo que já foi construído é perdido. Então, assim, é óbvio que a nossa intenção é acolher todas as pessoas que estão em situação de rua, mas muitas vezes a gente não tira ninguém compulsoriamente. Assim como o DF Legal e a Secretaria de Segurança Pública não pode tirar. Então, essa parte de recolhimento de pertences não é recolhimento de pertences pessoais. É a questão que está ali,
na passagem pública e eles precisam retirar. Então, eu nem vou entrar muito no mérito, porque, de fato, é uma competência deles. A gente não atua em conjunto para não perder esse vínculo que nós temos com a população em situação de rua. E a nossa intenção é tão somente psicólogo e assistente social para conseguir fazer com que aquela pessoa queira sair daquela situação, tá? Vamos lá, o quinto. Por que a gente não consegue um programa único? Porque são vários tipos de programa de diferentes objetos. O DF Sem Miséria é um programa de transferência de renda para complementar o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele vem e aí, dependendo do valor por família, a renda per capita não chega a R$140. E o DF Sem Miséria, ele vem para complementar. Então, o Bolsa Família, ele é pago para a família, e se mesmo a pessoa recebendo o Bolsa Família dividir por todos os integrantes da família e faltar, por exemplo, deu R$90 por família, aí a gente paga 50. Isso é o DF Sem Miséria, tá? Então, ele é uma complementação do Bolsa Família. E, no caso, o prato cheio, por que eu não posso tratar isso em conjunto? Porque o prato cheio é a substituição da cesta básica. E a gente só fez essa substituição para fomentar a economia, como a deputada Paula Belmonte mencionou, e também por conta da pandemia, para não ter essa questão da logística de entrega da cesta. A gente vai manter a cesta in natura em caso excepcional e o cartão para a pessoa poder escolher o que de fato está faltando. Às vezes ela está ali recebendo cesta todo mês e aí está sobrando ou arroz ou isso ou aquilo. Então, com o cartão, ela compra o que de fato está precisando em casa. Então é isso. Quem dera eu pudesse tratar de um programa específico, mas são vários programas e todos eles tipificados pela política de assistência social. E o último, que seria um restaurante comunitário no Turing, é uma ótima ideia. A gente pode tentar trabalhar isso daqui. Se eu não me engano, o Turing não foi passado para a esfera privada. Depois eu vou checar de quem é hoje a... Ana Paula, eu tenho... o Turing foi feito um convênio com o Sistema S. Eles já estão... Tá, porque eu confesso que é agora uma ideia nova que eu acabei de ouvir, mas que eu posso ir atrás para ver se a gente consegue viabilizar, tá, Leandro? E é isso, eu acho que eu respondi todos os pontos, mesmo que não tenha sido a contento ou divergente. Tá fechado seu microfone, senador. Desculpa, não queria atrapalhar. Olha só, antes de passar para a deputada Érica, que está inscrita, você disse inicialmente que desses 23 milhões está previsto comprar ou implantar um sistema para facilitar a questão do CRAS. Você tem noção do valor desse sistema, não? Porque eu acho que... Eu não sei se os 23 milhões foi passado, se dá margem para esse tipo de coisa, porque na prática foi passado para as instituições. Mas aproveitando isso, eu vou passar para a Érica, que ela vai complementar também. Érica. Deputada Érica, só antes de falar, porque eu gosto de responder, vamos lá. Na portaria 369, que foi a que repassou o dinheiro para cá, no inciso 9 do artigo 8º, está escrito na garantia de provimento de itens necessários à comunicação remota entre usuários e equipes. Entendi. Pode ter certeza que a prioridade é o pagamento das OSCs parceiras, mas esse sistema, a gente já havia disponibilizado o dinheiro da fonte 100 para pagar. Faltou, se eu não me engano, um pouquinho, foi muito pouca coisa. Eu posso passar esses dados para vocês, mas foi muito pouca coisa. Só vai complementar, né? Só vai complementar. Isso, né? Foi só complementar, tá? Ok, Érica, por favor. Não, primeiro, deputado senador Exalcir, apenas dizer que eu acho que é muito ruim que nós tenhamos tanto atraso no repasse de recursos para as organizações sociais. Acho que isso cumpre um papel fundamental, imprescindível para resgate de humanidade, para a cidadania, e que não podem ficar na insegurança sobre a sua própria remuneração. E acho que nós estamos vencendo vários problemas aqui no Distrito Federal. Eu já tive a oportunidade de conversar com a própria subsecretária, Ana Paula, sobre a questão do prato cheio para a zona rural, que havia a necessidade de que se faça um processo específico, né, considerando as especificidades da área rural, inclusive a dificuldade
de acesso que se tem para que essas pessoas tenham acesso ou possam ser beneficiadas com o prato cheio. Então, portanto, é preciso considerar as especificidades de cada um dos segmentos que compõem a população do Distrito Federal. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que nós temos uma precarização muito grande de funcionamento do SUAS aqui no Distrito Federal. Nós temos unidades que estão funcionando, os equipamentos públicos, de forma absolutamente insuficiente, inclusive no que diz respeito à quantidade de servidores e de servidoras. E eu acho que, muitas vezes, eu tenho a impressão que o governo ele não dialoga entre si, né? Porque, assim, quando você cobra que precisa de mais servidores, a Secretaria Social, da área social, diz, a sede diz, não, nós queremos, sim, mais servidores, mas a economia não permite. Então, é preciso tirar prioridades do conjunto do governo, porque senão fica o Estado mau e o Estado bom. Então, quando o deputado Leandro fala da necessidade das sedes participar de qualquer tipo de intervenção do Estado, é exatamente porque tem vínculo. É exatamente para impedir que você tenha esse Estado bom e esse Estado mau. Então, assim, eu não me meto, porque ali é uma atividade que rompe vínculos. Então, aqui está, a senhora está dizendo que tem uma atuação do Estado que rompe os vínculos que foram construídos pelo próprio Estado, em uma outra secretaria. Então, é preciso preservar os vínculos, fazendo com que nós não participemos de uma operação que é do mesmo governo. Então, portanto, é preciso ter uma unidade. Nós temos uma população em situação de rua que cresceu sobremaneira no Distrito Federal. Nós temos ali uma discussão de moradia. Moradia primeiro é um dos grandes lemas do movimento da população em situação de rua, que precisa ser incorporado. Não é apenas dizer que são pessoas que têm problemas de uso abusivo de álcool e droga. Não, são pessoas que têm que ter como prioridade a própria moradia. É uma população trabalhadora, uma população que, às vezes, até tem uma moradia distante do lugar onde ela trabalha e que ela se aloja provisoriamente e precariamente perto do local de trabalho para poder manter a sua fonte de sobrevivência e que tem sido vítimas também de ações que são ações de despejo. Durante a pandemia, não poderia ser permitido despejos, ainda que seja em situação precária, porque há que se ter uma política de acolhimento. E o que eu vejo, então, ainda sem prejuízo e, ao mesmo tempo, valorizando a boa intenção das sedes, que me parece que tem uma boa intenção, mas está muito na intenção. Assim, nós pretendemos fazer, nós estamos trabalhando para fazer, nós estamos lutando para isso. E nós temos a falta de efetividade dessas políticas, deixando a sua marca na pele da população, na vida da população, na dignidade da população do Distrito Federal. Então, veja, o fato de que se tem, precisa-se de servidores, até deputada Paula, senador Exalci e deputada Paula, nós poderíamos, inclusive, pela comissão, fazer uma solicitação da contratação de mais servidores para a sede. A sede está com deficiência imensa de servidores, mas não só com deficiência imensa de servidores, está com deficiência também de apresentação dos seus próprios serviços. Nós temos, por exemplo, os CAPs, vocês falam, não, então a política multissetorial que atende a população em situação de rua, não tenho dúvida disso. Aliás, todos os segmentos da nossa sociedade têm que ser atendidos com a visão multissetorial, porque nós temos direitos que se realizam a partir de várias políticas públicas que são enganchadas uma nas outras, uma não caminha de forma solitária. Mas, veja, nós temos uma desconstrução dos CAPs também. Nós temos uma dificuldade nos CAPs que não conseguem se instalar, não conseguem se oficializar, como o do Recanto das Emas, que é um CAPs infância, que não conseguem, inclusive, serem cadastrados e credenciados, porque estão em situação de precária de aluguel, enfim, de espaço para a existência. Então, eu penso assim, que, primeiro, é preciso, sim, fazer uma situação intersetorial, é preciso trabalhar com a população em situação de rua, com moradia em primeiro, não se pode esquecer isso, com a questão do trabalho, que é uma população, via de regra, trabalhadora, esmagadoramente trabalhadora. Aliás, deveríamos ter dados mais precisos sobre isso. Eu estou lidando com o dado da última pesquisa que eu conheço, que é uma pesquisa da Universidade de Brasília, mas é uma população trabalhadora, que precisa ser identificada enquanto tal, que precisa ser respeitada na sua própria dignidade, portanto, não pode sofrer esse nível de crueldade que os despejos representam num processo de pandemia, e, ao mesmo tempo, trabalhar com
a condição de termos, enfim, uma unidade das próprias instâncias do governo. Senão, assim, a SEDES é a favor da contratação, mas a economia não deixa. Não. Essa operação a gente não participa porque é uma operação que destrói vínculos, portanto, é uma operação que é considerada e lida como uma operação agressiva pela população. Se desconstrói vínculo, é porque é uma população que é considerada como agressão pela própria população em situação de rua. Então, penso que é preciso eliminar o estamos fazendo, estamos buscando, estamos planejando e fazer, e, ao mesmo tempo, trabalhar para que nós possamos, enfim, ter realmente uma multissetorialidade e não ter um Estado bom e um Estado mau, que você dialoga e exerce e expõe narrativas a partir dos próprios interesses de quem está elaborando a própria narrativa. Então, fundamental é que é preciso ter a política de assistência social, eu considero, a política que mais resgata direito. O Brasil não está mais na lógica do rerum novarum, ou de que eu te dou o que me sobra e o que te falta, mas é uma política de construção de direitos. E aí é nesse sentido que eu concluo dizendo que é fundamental que nós estabeleçamos os espaços de fala e de escuta da população que é atendida. Ou seja, para elaborar política para a população em situação de rua, tem um movimento organizado da população em situação de rua que precisa ser escutado, que precisa se construir em fórum. Precisa construir para que você tenha a política do prato cheio para entidades rurais, é preciso que essas entidades sejam escutadas. Ou seja, quem vive, quem sofre a dor de estar naquela condição de exclusão tem que ter um espaço para, a partir da formulação e da explicitação da sua própria dor e das suas necessidades, ajudar a construir a própria política pública. Por isso eu digo, é preciso ter um choque democrático nas estruturas, penso eu, do governo do Distrito Federal. Érica. Ana Paula. Deputada Érica, eu vou começar falando sobre a nossa primeira pauta. Eu conversei com a secretária Maiara assim que a gente saiu daquela reunião, ela concordou plenamente com o pleito, tá? E assim que eu falei com ela, eu já liguei para a presidente da Emater e para o secretário de Agricultura para alinhar a ação. Então, a ideia, de fato, é conhecer essas pessoas que estão na zona rural, que estão em segurança alimentar, para a gente conseguir atingir o prato cheio a todas as pessoas que estão, né, na zona rural e muitas vezes não conseguem atendimento ou por essa dificuldade de locomoção para vir até aqui, ou, enfim, pelo próprio desconhecimento, pela informação, às vezes, nem chegar até essas pessoas. Então, o que foi solicitado naquela reunião e hoje mencionado pela deputada, a gente está trabalhando em cima, tá? Isso foi na semana passada, né? Então, outra coisa, a questão dos servidores. A gente mandou o concurso para a economia, de fato o processo voltou de lá, mas eu não vejo que não é por, não quero nomear, é por questão da lei mesmo, tem sido discutida a questão da realocação das especialidades, e aí falta um parecer da PGDF sobre esse assunto. Aí a gente está tentando alinhar aqui para sair o mais breve possível. Mas como tem algumas especialidades que não precisam de realocação, essas especialidades foram enviadas, eu espero que a nomeação saia em breve, por isso eu falei que eu espero que esse ano a gente já tenha novos servidores aqui. A questão do estamos fazendo, estamos tentando e fazer, eu discordo plenamente, porque tem 5 meses que eu estou aqui e eu vi muito feito mesmo, como, por exemplo, os alojamentos provisórios e o aumento em quase 300% de concessão de cesta básica. Então, eu acho assim, eu sei que é a função de todos vocês estarem aqui cobrando e fiscalizando e vendo se a política tem acontecido para todos o público vulnerável, mas também dizer que a gente está tentando, está pensando em fazer, eu também não concordo, porque eu sei muito bem o que a gente tem feito aqui. E eu estou aqui à disposição justamente para falar disso. E o que mais? A pesquisa do censo de Pop Rua, a gente já conversou também com a UNB e com a Codeplan, para fazer uma pesquisa atualizada da Pop Rua, porque, de fato, se você não conhece a população, como que você vai saber como atingi-las? Então, hoje a gente tem esse número flutuante, de 3.000 a 4.000 pessoas. O Moradia Primeiro está no nosso programa Plandis, que é junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. Então, CODAB, Secretaria de Desenvolvimento Social e SEDU tem atuado também em conjunto, vai fazer um teste modelo para 10 pessoas em situação de rua em um apartamento, se eu não me engano, em Taguatinga. Depois também posso pegar dados mais precisos, porque acaba que na posição que eu estou hoje, a gente consegue, né,
um apanhado de tudo, mas precisa conversar exatamente com o servidor que está trabalhando direto no Plantismo Moradia primeiro. E eu acho que é isso. Eu tenho feito o que está ao meu alcance, concordo que o governo tem que ser único, e o que a Maiara, eu vou falar aqui agora por ela, o que ela tem tentado conversar com os demais secretários e com o próprio governador, que é esposo dela, para conseguir fazer com que a Secretaria de Desenvolvimento Social consiga caminhar e alcançar os objetivos que a gente precisa, ainda mais nesse tempo de pandemia, ela tem feito, sim. É isso. Ana Paula, a Bia Kiss levantou, vai ser a próxima, mas quando a Érica falou área rural, evidentemente que está incluída aí os assentamentos, não é isso? Isso. O Salci, Bia, Bia, você me permite apenas... Eu vou ter que sair e não vou poder ficar até o final. Mas eu acho que é preciso ter uma linha específica, acho que se a secretaria está de acordo com isso, tem que trabalhar nessa perspectiva, e a gente tem muita pressa para que nós possamos empoderar os SUAS aqui no Distrito Federal. O SUAS está extremamente precarizado, tem famílias que estão sem receber os benefícios há muito tempo, tem organizações que estão sem receber pelo serviço prestado, e é preciso, eu não estou aqui fulanizando, longe de mim fulanizar, não faço isso nunca, a fulanização, mas estou aqui dizendo que há uma função do Estado, tem que trabalhar de forma uníssona, ou seja, não podemos ter partes do Estado que se transforma na dicotomia de Estado bom e Estado mau, mas é preciso ter uma priorização com a área social, porque, Ana Paula, quem tem fome, tem muita pressa, já dizia com sabedoria Betinho. Eu vou me despedir de vocês, pedindo licença, que eu tenho que entrar em uma outra reunião, mas apenas, Alci, para ficar aqui a proposta de que essa comissão, a deputada Paula, que é relatora, possa encaminhar para o governo a necessidade da contratação dos servidores concursados, para que nós possamos fortalecer os equipamentos do SUAS e fazer com que o SUAS, que é uma grande conquista da sociedade, ele possa realmente se efetivar aqui no Distrito Federal. Um abraço. Érica, antes de você sair, só para dizer, porque o Alexandre já colocou no início da reunião, vocês não tinham entrado ainda, foi aprovado aquele requerimento do Tribunal de Contas da União, eles estão aguardando agora sair o acórdão para iniciar o acompanhamento, era só para te atualizar da situação do Tribunal de Contas da União, tá bom? Bia, a palavra é sua. Muito bom. Então, até mais. Obrigada, Isalci, boa tarde a todos, boa tarde, Ana Paula. Acho que é a primeira vez que estamos nos falando aqui, por hora de forma virtual, depois, certamente, pessoalmente. Bom, como eu cheguei também, porque eu estava vindo de outra reunião, eu preferi ficar primeiro ouvindo para me inteirar dos assuntos. E aí, o que eu teria a falar agora, nesse momento, tudo que eu ouvi, eu cheguei de Planaltina, hoje estive lá de manhã, conversando com muitas pessoas, inclusive colhendo exatamente assim, as demandas, né, do pessoal. E aí eu quero aproveitar, já que a gente está falando aí da questão dos restaurantes comunitários, Ana, que eles me pediram para ver exatamente na secretaria que lá eles estão com problema no restaurante comunitário. Problemas de, por exemplo, a comida chegar com inseto, a comida chegar gelada. Então, assim, a questão de fiscalização. Então, eu ia até mandar um ofício, mas já aproveito e falo com você, bem melhor assim, bem mais ágil, e pedir que você dê uma atenção a isso, porque o restaurante comunitário de lá, de Planaltina, está com algum problema, tá? Então, se você puder pedir para que façam gestões para resolver, eu te agradeço. No mais, eu vou seguir aqui acompanhando, tá? E dizer que, na questão da agricultura, eu tenho estado muito presente em todos os cantos do Distrito Federal e que os agricultores familiares têm relatado que têm sentido muita presença do Estado, seja do governo federal, seja do governo local, que eles
estão se sentindo atendidos na grande maioria dos pleitos. Então, isso eu estou podendo acompanhar de perto, inclusive o secretário da Agricultura, o Cândido, tem sido muito presente, e aí fica, então, aí realmente a parabenização por isso, né? Dizer que o governo tem sido antes, tanto o Ministério da Agricultura, da ministra Tereza, por meio da SFA aqui, como da presença da Secretaria de Agricultura. Claro que há problemas, é claro que nem tudo está sendo atendido, mas a dívida agricultura. Cortou? Oi, Bia. Será que ela caiu? Acho que caiu a... Eu estou aqui, eu só encerrei a minha fala. Tá. A minha fala foi breve. Tá? Bia, a minha fala foi breve, agora eu queria te ouvir. Obrigada. Tá. Bia, então vamos lá. Então, em relação às pessoas que estão na zona rural, o que acontece, gente? Aqui a gente recebe tanta demanda do tipo, toma essa lista aí, todo mundo aqui é para incluir no programa X, Y, Z, e aí a gente precisa dessa validação pelos assistentes sociais. Então, o que a gente tem conversado com a Emater e a SEAGRE, depois da solicitação da deputada Érica Cocai, é justamente isso. A Emater, ela tem muito mais acesso, é igual eu falo da abordagem social e falar da Emater com os produtores de agricultura familiar. Então, o que foi dito se eu não me engano, o nome dela é Carliene, uma das líderes do assentamento que conversou com a gente nessa reunião com a deputada. Eles têm, muitas vezes, acesso a cenoura, plantação, hortifruti, e a gente tem colocado a cesta verde junto com o cartão, né? Então, a gente paga o cartão de R$250, mais a cesta verde para os usuários. E eles dizem o quê? Eu não estou precisando de cesta verde, porque isso eu consigo plantar aqui. E o que está faltando é justamente a cesta seca, por isso o pedido de inclusão no cartão Prato Cheio. E aí vai facilitar esse acesso da Emater e da Secretaria de Agricultura. A gente tem uma lista aqui de 230 famílias, tenho quase certeza que é isso, eu não sei se é 320 ou 230, mas eu sei que o antigo secretário de Agricultura já havia falado conosco para incluir essas pessoas no Prato Cheio, e essa lista está sendo falada uma por uma, então está ligando, atendendo um por um, para a gente validar, para não pagar nenhum benefício irregularmente. Então, de fato uma prioridade nossa também atender os assentamentos rurais. Em relação ao restaurante Planaltina, é uma informação nova para mim, tá, deputada Bia? Vou tomar providências agora, descobrir qual que é a empresa que atende lá e se nós tivemos algum tipo de reclamação nesse sentido. Não chegou até mim, mas vou tomar providência agora, tá bom? A gente tem funcionado via marmita, refeição entregue, né, em marmita, porque como tem esses cuidados com a pandemia e estava funcionando bem, a gente manteve assim. Então, os restaurantes estão fornecendo refeições em marmitas, sem limite de refeições. Então, a pessoa vai lá e compra R$1 cada marmita, ou no caso da população em situação de rua, gratuitamente. Mas vou checar essa informação sobre o restaurante Planaltina, que eu espero que não tenha acontecido de verdade. A empresa que nos atende lá é a Health. Eu vou checar a informação antes de fazer qualquer comentário, tá bom? E te agradeço, porque é só assim para a gente ficar sabendo e tomar providências. Tá ótimo, então. A Paula pediu para falar novamente, Paula? Olá, senador. Primeiro que essa questão dessa denúncia de inseto na alimentação é algo que realmente, assim, eu fico feliz de você falar que você vai ver rápido, porque é urgente, né? Nós não podemos oferecer alimentação com inseto e nada disso. É muito pelo contrário, acho que tem que ter uma notificação e gostaria de saber, inclusive, assim, quais serão as providências que a Secretaria vai fazer aos fornecedores. Uma outra questão é o que a deputada Érica trouxe, que realmente precisamos atender essas entidades que já fizeram o gasto
o mais urgente possível. Como esse dinheiro já está dia 30, e a partir do dia 30, eles já estão há 3 meses esperando esse dinheiro que foi disponibilidade de 23 milhões, isso é fundamental que a gente seja entregue e que você já se comprometeu, Ana Paula. Mas eu estou fazendo aqui uma conta básica, eu sei que o senador já fez até um questionamento em relação a isso, mas eu só quero entender. Nós disponibilizamos, o governo federal disponibilizou 23 milhões para esse auxílio emergencial. Cada unidade ela terá direito a 180 mil, né? E você disse que só foram 12 unidades aí de atendimento assistencial que se cadastraram. Então, nós temos aí um valor sobrando de quase 21 milhões. Qual é a pretensão? Como que a gente vai estar organizando esses outros 20 milhões que não foram utilizados? Tá. Deputada, deixa eu responder primeiro em relação ao restaurante comunitário de Planaltina. Então, quando a gente criou o programa Prato Cheio, foi justamente porque nós tivemos um problema na entrega de cesta básica. A empresa que fornecia cesta básica em Natura, tivemos um problema, eu não lembro exatamente qual, porque foi antes de eu chegar aqui na secretaria, mas foi algum problema de armazenamento ou alguma coisa assim. A gente entrou com o procedimento de investigação do que aconteceu, eles respondem por isso e a gente aplica ou uma multa ou a exclusão da empresa, tá? E aí a gente chama a segunda da licitação. Então, em relação às providências, em relação ao restaurante Planaltina, se de fato a gente conseguir checar a veracidade das informações colocadas, vai nesse mesmo sentido. Por isso que eu estou dando o exemplo da cesta básica anteriormente à nossa chegada aqui. Sobre o valor, o que acontece? São, de fato, 23 milhões. Mas a portaria do Ministério da Cidadania, ela prevê a utilização desse valor para várias outras coisas. Então, é o que eu falei, a gente comprou ainda não, porque eu ainda não paguei, mas a gente vai colocar EPIs, alimentação, todas as OSCs, a prorrogação do alojamento do Ceilândia e Abadião por mais 3 meses, tem vários, eu consigo prestar contas de cada cantinho aí que a gente vai gastar, mas nesse valor inclui várias outras coisas, não é só essa alteração no plano de trabalho que é o que eles estão cobrando, não. Essa alteração do plano de trabalho, de fato, só um segundo, são quantas OSCs? São 14 OSCs. 14 OSCs vezes em torno de 30 mil por mês, vezes 6. Quase 5 milhões. Dá mais ou menos uns 5 milhões? Dá quase 800. 4 milhões e 800 pela minha assessoria aqui. Então, eu estou falando em torno, tá, gente? Eu não estou falando que é o preço exato. As contratações estão sendo emergenciais, ou Ana Paula? Ai, pouquíssimas. Eu detesto contrato emergencial. A gente está fazendo pouquíssimas contratações emergenciais. Desde que a gente chegou aqui, deixa eu ver. Foi a compra de urna. A gente comprou urna de forma emergencial, porque de fato ia faltar. E os alojamentos provisórios que foram feitos antes também da gestão da Maiara, a implementação. Estava naquele momento interino, bem no início da pandemia, aí fizeram por dispensa de licitação os 2 alojamentos. E o Acho que não teve... de VoIP, como que está? O VoIP? Não, então, a gente conseguiu acabar de comprar, agora tem que instalar, né? Aí eu 30 dias para execução. 30 dias para execução, estão me dizendo aqui. Mas eu detesto dar prazo, que não sou eu que compro. Mas eu espero que em 30 dias a gente consiga tudo funcionando, já com compra de EPIs, para a gente reabrir as unidades. E aí a gente vai fazer por agendamento para evitar aglomeração. Mas é isso, os EPIs de todos os servidores vão ser comprados com essa verba, além de tudo isso que eu falei. Mas o serviço de VoIP foi emergencial ou ele foi por licitação? Não, ele está correndo há muito tempo, já era uma ideia, inclusive de 2018, antes da gestão do próprio Ibanez. Eles já pensavam nessa tecnologia para conseguir atender quem não consegue ir até o local. Tá? Ei, Paula. Ana Paula, Oi. pergunta, você está dizendo que vai comprar os EPI, né, que é aquela proteção, né, para a implantação do retorno presencial e também para as entidades, está previsto. A informação que nós recebemos na última reunião aqui, da saúde, é que estava sobrando tanto material que chegaram a doar para o Piauí um monte. Então, deve ter na saúde muito material disponível, que poderia ser transferido para a Secretaria de Ação Social.
menos é o que foi dito na última reunião. É só uma sugestão para agilizar. É uma sugestão ótima. Se eu conseguir EPIs lá para a gente agilizar a abertura das unidades, está ótimo. Eu vou ligar agora para o secretário executivo da Saúde para saber como que a gente pode fazer. Mas eu estou estranhando, porque esses dias eu pedi só para o serviço funerário, não foi nem para todas as unidades. E eles não me deram, não. Eu acho que eu estou sem moral, senador. Mas eu vou tentar de novo, vou falar que você que me contou. Diz que doaram para o Piauí porque estava sobrando. Eu até perguntei se tinha doado também para a região metropolitana. Era muito material, mas é só uma sugestão. Não, mas eu vou checar a informação. Obrigada, gente. Mais alguém quer falar com a secretária, com a subsecretária? Tem mais alguém inscrito? Porque eu quero agradecer. Jorge, obrigado aí, viu? A Cláudia me ligou, a Cláudia não pôde participar da reunião de hoje, do Tribunal de Contas, mas gostei muito do material que ela, né, apresentou. Jorge, foi vocês que deram entrada ao Ministério Público sobre a questão dos atos praticados depois da exoneração do pessoal da saúde? Foi. Ou não? Não. Foi o Ministério Público de Contas. A própria Cláudia, né? Foi a própria Cláudia, Tá, então, exatamente. Mas só que ela repassou algumas coisas para que analisassem outras condutas, entendeu? Outras condutas eventualmente irregulares. Entendi. Mas a atuação foi do Ministério Público de Contas. Na próxima segunda-feira... É feriado, próxima segunda. Vai posicionar para a gente. E vou próxima segunda é feriado. Da saúde. Senador, a próxima segunda é feriado, é dia 12. É feriado? Tira quando tiver. Eu já perdi aqui feriado, sábado, domingo, esse negócio é tudo da mesma também, coisa. já. Mas então não dá. Então vai ficar para outra segunda. Segunda não tem, então. De fato, até porque Nossa Senhora Aparecida, né? E também. Então tá. Eu vou. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Paula, tudo certo? Então, mais uma vez, agradecer, então, a presença de vocês. Agradecer a Ana Paula, viu, Ana Paula? Obrigado aí pela participação. Era importante ter alguém da área social para dizer alguma coisa. E você está bem informada, né? Eu só espero que essa burocracia da mudança de rubrica aí possa ser feita o mais rápido possível, porque eu conheço instituições, aqui, por exemplo, do Casa do Menino Jesus, aqui, que são pessoas assim... Ele está passando dificuldade, está com o chapéu na mão pedindo doação, porque não tem como pagar o pessoal. Então, se você puder ajudar a agilizar, vai ser muito bom, tá bom? Senador, só para corrigir, a rúbrica já foi alterada, que estava faltando para a gente poder utilizar o dinheiro. A gente já utilizou 8 milhões, então agora a bola está totalmente com a gente. Então tá. Não tem como eu passar para a economia, nem para o governo federal, nem para a Câmara Legislativa do dia 30 para cá. Agora a bola está todinha aqui na secretaria. Mas pode ter certeza, e foi bom ter falado com vocês, que a gente vai... eu vou colocar como prioridade nessa verba, óbvio, os EPIs que a gente precisa. Eu vou ligar agora para o secretário executivo de saúde para ver se a gente consegue agilizar para reabrir antes da compra, e às vezes até uma compra desnecessária, né? E a questão das OSCs, tá? Vou entrar em contato com todas para a gente só fazer essa alteração do plano de trabalho para pagar numa parcela única. Eu te agradeço. Ana, quando você passar o recurso, nos informe, por favor, tá? Pode deixar, pode deixar. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado a todos vocês, um abraço, até na outra segunda, um abraço. Deixa ali para mim.